Oséias, vai lá no capítulo 4, verso 6. Deixa eu ler o versículo, depois a gente fala do pano de fundo desse livro. É o verso de número 6 do capítulo 4. Eu vou ler na tradução NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído, qual é o motivo? Você acha que é conhecimento de quê? Filosófico, acadêmico? Da palavra. E quem é o culpado disso? O culpado é os que expunham a palavra, não expunham. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. O sacerdote não queria buscar o conhecimento da palavra. Aí todo o povo mergulhava num abismo de falta de conhecimento da palavra de Deus. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. O tema desse livro todo é exatamente isso: o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Também esse livro pode ser dado tema como uma manifestação do amor de Deus. Mas a maioria dos estudiosos prefere esse tema, que é o povo de Deus sendo destruído pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Veja como é importante conhecermos a palavra de Deus, porque uma família, uma igreja, uma nação, uma pessoa pode ser destruída por falta de conhecer a palavra de Deus. O inverso é verdadeiro. Se uma pessoa, uma família, um casal, uma igreja, um ministério, uma nação pode ser destruída por falta de conhecimento da palavra de Deus, o contrário é verdadeiro. Que quem busca o conhecimento da palavra de Deus, ele vai ser construído. A igreja que busca o conhecimento da palavra de Deus será construída, será edificada. Lembrando da parábola, que é a última lição lá do Sermão do Monte, sobre aquelas duas casas, uma edificada sobre a rocha e sobre a areia. A sobre a areia é uma casa sem estrutura, fala do povo de Deus sem conhecimento, que não guarda a palavra de Deus. E a edificada sobre a rocha fala de um povo que guarda a palavra de Deus, então tem conhecimento da palavra de Deus. Então veja o perigo que é um pastor não expor a palavra de Deus, veja o perigo que é a igreja não valorizar o conhecimento da palavra de Deus, né? Mas a gente precisa entender aqui um pano de fundo dessa história do livro de Oséias. Continue aí com a Bíblia aberta, vai lá no capítulo 1, no verso 1, para você situar aí na história, onde é que esse profeta está, quando, que época é isso aí. Verso 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Aí vai dizer a data aqui, nos dias de Uzias. Lembra de Uzias? Aquele rei que era rei em Jerusalém, que lá no capítulo 6 tem aquela história do profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, que diz assim: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Lembram disso? Então, é na época de Uzias. Então aqui está dizendo que Oséias era contemporâneo de quem? De que profeta? De Isaías, não é? Também da época do rei Jotão, da época do rei Acás, da época do rei Ezequias, que também Isaías.
Se é da época do rei Ezequias também, ele é contemporâneo de Isaías, porque Isaías profetiza a destruição do exército de Sanaqueribe para Ezequias. Lembram disso? Reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então veja bem, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Depois da morte de Salomão, veio Roboão, seu filho, e o reino foi dividido em duas partes. Israel foi dividido em duas partes. Reino do sul ficou Judá e Benjamim, com a capital Jerusalém. Reino do norte ficou as 10 outras tribos, com a capital, depois veio ser Samaria, que foi o pai de Acabe, que comprou a região e construiu a cidade de Samaria. Esse Jeroboão aqui não é o primeiro rei de Israel quando dividiu. Esse é o Jeroboão II, podemos assim dizer. Na Bíblia não vai aparecer Jeroboão II, mas seria um Jeroboão II. Então, a diferença aqui, veja que Oséias é contemporâneo, é da mesma época do profeta Isaías. E ele é contemporâneo desses reis de Judá, porém o rei da época dele, na terra dele, que é o reino do norte, é Jeroboão. Então a diferença aí é que Isaías era profeta do sul e Oséias era profeta do norte. Tá bom? Oséias era profeta na região de Samaria. Isaías na região de Jerusalém. É como que se eu fosse contar uma história minha e eu me identificasse como pastor em Bangu, Rio de Janeiro, e eu fosse contar a história de um amigo meu que é de Brasília. Nós somos da mesma época, mas de regiões diferentes, e pastores na mesma época, mas de lugares e região diferentes. É mais ou menos não, é isso aqui. O período de profecia de Oséias foi mais ou menos o de Jeremias, 40 anos pregando. E com muita dificuldade, ele não via conversão. E Deus, na sua insistência com Oséias, com o povo, ele vai colocar Oséias numa situação muito difícil. A história aqui está acontecendo da seguinte forma: Jeroboão era um rei ímpio. E a nobreza que lhe acompanhava era da mesma forma ímpia. Até porque no reino do norte não houve um rei crente. No sul ainda tinha, de vez em quando aparecia um rei crente, como Ezequias, Josias, Josafá. Os outros não eram, mas de vez em quando aparecia um crente. Agora no reino do norte, nenhum era crente. Às vezes eles ouviam uma profecia, diminuía. Só um exemplo para vocês: Acabe era um rei do norte, né, com a sua esposa. Jeroboão era um rei que, no seu reinado, prosperou muito a região norte, a parte de Israel, formado pelas 10 tribos. Enriqueceu muito. Com o enriquecimento, com essa prosperidade, o povo esqueceu mais de Deus. Desprezaram a Deus. E havia não era só a nobreza que esquecia de Deus. O povo achava bom também quando a nobreza esquecia de Deus. É mais ou menos aquele crente que gosta de um pastor que está em pecado, para ele também viver em pecado. É mais ou menos isso. Está entendendo? Então, a nobreza estava tão corrompida que eles desprezavam o povo, eles viviam na bonança e o povo numa miséria total. Só que esse povo que estava na miséria total também não queria saber de Deus, não. Seguiam a Baal e outros tantos deuses. No livro de Oséias nós vamos ter alguns textos famosos, como vacas de Bazã. Já ouviram falar desse texto? Oséias, se referindo às mulheres nobres de Israel, ele chama elas de vacas de Bazã. Ele não está xingando aqui como alguém, se usar esse termo aqui, está xingando. Ele estava
dizendo a ela o que eram as vacas de Bazã. As vacas de Bazã eram as vacas mais fortes, que produzia mais, a melhor carne, o melhor leite. Por quê? Porque era da região de Bazã, que era do lado leste do Rio Jordão. Então, o gramado ali é muito especial. É mais ou menos assim, aquelas vacas de melhor carne hoje são as da Suíça, né? São as vacas mais famosas. Então, ele chama essas mulheres de vacas de Bazã, porque elas desfilavam nos palácios, na sua nobreza, e despreocupava com o povo. Também nós vamos ter, no livro de Oséias, quer ver? Deixa eu ver outro texto aqui famoso, que as pessoas gostam também de ler. Tem muitos textos aqui que viram pregações. Deixa eu ver outro aqui, peraí. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Tem um outro texto que diz: quem semeia justiça, colhe misericórdia. São textos famosos. Então, Oséias é cheio de... sim, tem uma profecia relacionada a Jesus. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Lembra aquela versículo que fala do Egito? Para que se cumprisse a profecia que diz sobre Jesus. Do Egito chamei o meu filho. Então, são textos conhecidos na Bíblia, né? Quem é sábio, que entende essas coisas, quem é inteligente, que as compreenda. São textos, tem vários textos muito conhecidos no livro de Oséias. Esse livro foi escrito mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. Dito isso, o povo estava tão destruído no pecado, havia uma sociedade corrompida na classe alta, no reinado, nos sacerdotes, tanto é que os sacerdotes não ensinavam a verdade e nem a palavra de Deus, e o povo estava sendo destruído, porque não conhecia. Como é que você vai conhecer se não tem quem ensina? Como é que você vai conhecer a verdade se não tem quem está ensinando a verdade? Como é que você vai conhecer matemática se não tem um professor de matemática? Como é que você vai entender geografia se não tem um professor na sala de aula? E como é que você vai entender a Bíblia se ela não é exposta? Se ela não é ensinada? Então, o povo estava destruído. A sociedade, nobreza, o rei, os sacerdotes, a classe religiosa e o povão também. Ninguém queria saber de Deus. Quando o povo abandona Deus, Deus dá governantes ruins. Deus dá governantes ruins. E o povo tinha abandonado a Deus, mas Deus sempre insistindo através dos seus profetas no seu amor para com esse povo. Irmãos, tem hora que eu fico desentendido da insistência de Deus comigo, com você, com a gente. Você já parou para pensar isso? Como Deus insiste com a gente sendo miseráveis pecadores, e Deus insiste conosco. Ele insiste em nos salvar. Ele insiste em nos levar para o céu. E a gente errando, pecando, virando as costas para o nosso Deus, desprezando o Senhor, e Ele continua insistindo: você é meu, eu enviei meu filho para te salvar, eu enviei o Espírito Santo, você é meu, não vou te entregar para o inferno, não vou te entregar para o diabo. É uma coisa incrível, é inacreditável isso. Nós temos vários hinos que tratam sobre isso, né? Não posso compreender quão grande amor, o hino 161, são tantos hinos na harpa. E eu, por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês, estou terminando a 41ª leitura da Bíblia, e gosto sempre de estar orando. Alguém pensa: poxa, o pastor está num patamar a mais, porque ele lê muita Bíblia e ora muito. É o contrário, eu me sinto num patamar a menos, porque se eu me sentisse num patamar a mais, eu não precisava orar e nem ler a Bíblia, porque lá no céu nós não vamos orar e nem ler Bíblia, porque já vai estar tudo dentro de nós. Então eu leio a Bíblia exatamente por me sentir um desgraçado, um miserável pecador.
Eu oro exatamente por me sentir um incapacitado para pastorear, para ser crente. Por isso que eu oro, por isso que eu leio a Bíblia. É o contrário, não é porque eu me sinto um santo, é o contrário, é porque eu me sinto... Lutero tinha essa psicose também, sei lá se pode chamar isso. Lutero, quanto mais estudava a Bíblia, mais ele se sentia pecador. E Deus insiste no seu amor, e aqui no livro de Oséias nós vamos ter uma história que Deus coloca o profeta numa situação muito difícil para revelar o seu amor ao povo. O povo não queria ele, o povo virava as costas. Ele dava terra boa, ele mandava chuva, ele mandava boa plantação, ele mandava prosperidade, como estava mandando agora, e o povo cada vez mais se afastando. E para mostrar esse amor e essa insistência, Deus cria uma parábola prática. Uma história que vai ser uma parábola prática através do profeta. O que são as parábolas? Não são ensinos que Jesus nos dá para uma história que ele conta para nos ensinar um princípio, né? Só que existe as ações, por exemplo, Jesus no Novo Testamento tem ações deles que são parábolas. Ele não conta uma história, mas ele faz uma ação, e aquela ação é uma parábola. Por exemplo, quando ele tira o seu manto e lava os pés dos discípulos, ele não pregou, ele não contou uma parábola, mas aquilo é uma ação de parábola. Ele está ensinando ali sobre humildade, sobre servir. Então isso é uma ação que podemos dizer, ação parabólica, né? Então, aqui Jesus vai mandar Oséias fazer uma ação parabólica. É uma parábola na prática. Só que quem vai pagar o preço é Oséias. Olha só. Deus diz a Oséias, no verso 2, vai e case com uma prostituta. Presta atenção. Deus fala para o profeta casar com uma prostituta. Lembre-se que um sacerdote no Antigo Testamento, ele não podia casar a não ser com uma virgem. O sacerdote, ele era obrigado, se ele apaixonasse por uma mulher que não fosse virgem, ele não podia casar. Ele tinha que casar com uma virgem. Era uma obrigação da lei. Porque também era uma ação parabólica nisso aí, era um ensino sobre santificação que Deus estava dando. Agora Deus vai e diz para o profeta casar com uma prostituta. Essa mulher, está no versículo 3, diz que Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Deblaim, e ficou grávida de um de seus filhos. Essa prostituta aqui, provavelmente era aquelas mulheres chamadas prostitutas cultuais. O que era uma prostituta cultual? A prostituta cultual era aquelas mulheres que trabalhavam nos templos pagãos e havia o deus da fertilidade, a deusa da fertilidade. Então, alguém quando vinha oferecer um sacrifício, tinha relações com uma prostituta ou um prostituto. Existia o prostituto e a prostituta cultual. Isso está na Bíblia, isso não é livro de cultura não, isso está na Bíblia. Essas prostitutas de cultos pagãos. E tinha os prostitutos de cultos pagãos. Então, é provável que ela fosse uma prostituta de cultos. E Oséias casa com essa mulher. Olha esse quadro, irmãos. Se um sacerdote era proibido casar com uma mulher que não fosse virgem, imagina um profeta de Deus levantar no meio da cidade, procurar uma prostituta cultual e casar com ela. E Deus diz a ele, tenha filhos. E ele tem. Aí vai acontecer uma miséria. Ele dá o nome dele para ela, ele dá uma casa para ela, eles têm filhos, ele dá todo um sustento, toda uma estrutura, principalmente naquela época,
que era uma lei, era uma obrigação, só o homem trabalhava fora. A mulher, não é que a mulher ficava em casa sem fazer nada. A mulher tinha vários trabalhos, entre educação de filhos, cuidar dos funcionários e cuidar da manutenção da casa. E ainda tinha que cuidar do marido quando ele chegasse. E essa mulher, ela recebe o sobrenome de Oséias. Ela agora é recebida nas festividades, nos eventos, como a esposa do profeta Oséias. Então, de certa forma, aqui ela está sendo honrada. Depois de todas essas honras que ela recebe, ela sai de um buraco, passa a ter nome, passa a ter casa, passa a ter família, passa a ter sustento, passa a ter contato em eventos sociais, nos eventos religiosos. Essa mulher toma uma decisão, ela começa a prostituir, a adulterar. E ela começa a adulterar na cidade. E ela vai para outros lugares, adulterar, foge. Um dia, ela aparece sendo vendida na praça da cidade, como escrava. Olha esse quadro. Oséias vê aquele quadro, vê a sua mulher que tinha abandonado seus filhos, abandonado a sua casa, envergonhado o seu nome na cidade, envergonhado os seus filhos. E Oséias vê aquela mulher na praça sendo vendida, esculachada, destruída, manchada, acabada, porque o mundo é assim, ele suga as pessoas como você suga uma laranja e depois joga só o bagaço. Ela estava ali só o resto. A moral dela tinha ido embora, as forças físicas tinham ido embora, a saúde tinha ido embora, tudo tinha acabado. O dinheiro tinha acabado, tudo, sem expectativa nenhuma futura. Oséias, em vez de ficar aqui e apontar para ela, ver, isso é o resultado de quem mexe com o homem de Deus. Isso é a sua paga. Você está amaldiçoada. Não, Oséias não faz isso. Oséias arremata o valor que ela estava sendo vendida. Oséias compra ela, leva para casa, arruma, dá um banho de loja nela e diz: você volta a ser minha esposa, você volta a ser a esposa do profeta Oséias, você vai comigo na igreja, você vai comigo nas festas, e você vai voltar, está aqui os seus filhos para te receber, a minha casa é a sua casa. Essa é uma história que acontece, mas é quase impossível de acontecer. Mas aconteceu com Oséias. Como eu disse, é uma ação de parábola na prática que Deus está mostrando o seu amor para com o povo. E o quadro destruído dessa mulher, o caminho que ela toma de abandonar a sua estrutura, como filho pródigo, enjoou da fazenda. O pecado nos faz enjoar das melhores coisas que Deus nos oferece. O pecado nos faz enjoar da pregação, nos faz enjoar do pastor, nos faz enjoar da juventude, nos faz enjoar da CIB, nos faz enjoar do coral, da orquestra. O pecado nos faz enjoar da igreja. O pecado nos faz enjoar da porta que Deus nos abre. O pecado, ele é capaz de nos fazer enjoar das bênçãos que Deus nos dá. A pessoa cansa das bênçãos que Deus lhe deu. Não, a coisa está tão boa que está errado. Por isso que as pessoas, muita gente diz: eu não quero ir para o céu, porque lá é muito tranquilo. Por quê? Porque o pecado não deixa a gente querer as coisas boas de Deus. Ele quer a lama,
ele quer o lixo. É como diz o apóstolo Pedro, é como a porca, que depois que você lava, ela vai voltar de novo para a lama. Você pode dar banho do tanto que for, passar perfume francês num porco, numa porca, que ela vai voltar para a lama, o lugar dele é a lama. Olha a tristeza que o pecado pode nos fazer. E por isso que o profeta disse: o meu povo se destrói por não conhecer a minha palavra. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus, porque não basta só conhecer, essa palavra tem que morar dentro de nós, e nós temos que lutar a cada dia para sermos praticantes da palavra. Não é que você vai dar conta todos os dias, mas naquilo que você faria, você pede misericórdia e continua: Senhor, eu quero a tua palavra na minha vida, eu quero praticar a tua palavra, porque não basta só ouvir, tem que praticar. Então o profeta diz: o meu povo é destruído porque não conhece a minha palavra. Essa mulher, ela foi destruída porque ela desprezou a palavra de Deus. Só que essa mulher aqui, como eu disse, é uma parábola real. Simboliza Israel. E Osés aqui simboliza Deus. Israel recebe tudo de Deus. Recebeu, Deus tirou o povo do Egito, Deus deu uma terra da promessa, Deus deu uma terra que mana leite e mel, Deus deu tudo e pediu uma coisa só em troca: me sirvam, seja fiel a mim. Mas o povo disse: está ruim ser fiel só ao Senhor, nós queremos outros deuses. Outros deuses, servir a outros deuses no Antigo Testamento é chamado de prostituição. Por quê? Porque Deus se considera no Antigo Testamento, através da boca dos profetas, como um marido, e o povo de Israel como uma esposa. E quando Israel deixava de servir a Deus e servia a Baal, a outros deuses, Deus comparava com uma mulher que abandonava o seu marido e ia atrás de um amante. E foi o que Gomer fez. Ela largou tudo que Oséias lhe deu e foi atrás dos seus amantes, até virar um bagaço. Mas Oséias não foi lá e não condenou. Oséias arrematou o preço que ela estava sendo vendida, comprou e restaurou a sua vida, restaurou a sua história, restaurou o seu nome. E era essa a proposta que Deus estava fazendo para Israel. Vocês me abandonaram, mas eu estou aqui insistindo, como Oséias, que arrematou a sua esposa, eu estou insistindo para vocês voltarem para minha casa. E é isso que Deus faz comigo e com você. Nós somos como Gomer, como a mulher que abandonou o profeta. Mas Deus não levanta uma condenação. Vai haver um dia de juízo, mas nos dias de hoje, o Senhor está querendo restaurar cada um de nós aqui, das nossas desgraças, das nossas misérias, das nossas podridões, dos nossos pecados, e Ele continua insistindo comigo, com você, dizendo: fica aqui aos meus pés, eu tenho a minha casa para você, eu tenho o meu sobrenome para você, eu tenho as minhas promessas para você, eu tenho as minhas bênçãos para você, aqui é o seu lugar. E o profeta foi lá, a Bíblia aqui diz o valor que o profeta foi lá e arrematou de volta a sua esposa lá em praça pública, diante de todos. O profeta não teve vergonha. O Senhor não tem vergonha de mim e de você. O Senhor nos compra na frente do inferno, na frente desse mundo que diz que sabe alguma coisa. O Senhor vai lá e nos compra. Aí o mundo diz: mas isso é inútil, isso não presta. E o Senhor diz: é inútil para você, mas para mim tem valor. Não presta para você, mas para mim tem valor. Lembra que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas que não são, as coisas inúteis para o mundo, mas para o Senhor é de valor. Para o Senhor não é pequena. É esse o amor de Deus por mim e por você.
Porém, quando nós abandonamos a palavra de Deus, nós vamos sendo destruídos. É destruído pessoalmente. Essa destruição, se você é casado, você leva para dentro do seu lar. Você leva para a sua família. Essa destruição, ela pode acontecer na igreja. Se o pastor não cuida do rebanho, se o povo não se apega à palavra de Deus, vai sendo destruído. E uma nação toda é destruída, como a nação de Israel foi destruída e levada para o cativeiro, porque eles insistiram de não querer a Deus. Esse texto nos mostra o nível de destruição que chega uma pessoa quando despreza a palavra de Deus. Por isso que o profeta diz: o meu povo está destruído por não conhecer a palavra de Deus. Eu e você somos destruídos quando desprezamos a palavra de Deus. Se alguém aqui já se desviou alguma vez, ele tem essa experiência. Quão miserável é quando a pessoa desvia. Mas aí esse Deus, ele insiste, ele vai lá na praça e te compra das mãos do inferno, das mãos do mundo. Por quê? E Pedro nos diz, Oséias pagou em moedas, mas Pedro diz que o Senhor nos comprou, não foi nem com prata e nem com ouro, mas com o seu sangue. Jovens, vocês estão aí, porque o Senhor comprou vocês com o sangue dele. Será que isso tem valor? O que ele quer de vocês? Só o amor, só a fidelidade. Igreja, adolescentes, obreiros e obreiras, todos nós que estamos aqui, o Senhor nos comprou com o teu sangue. Uma única coisa que ele nos quer de nós é a nossa fidelidade. É que nós sirvamos a ele, é que nós o amemos de verdade. E o que ele tem para nos oferecer? Jesus respondeu a Pedro quando ele fez essa pergunta: o que o Senhor tem para nos oferecer? Ele falou: olha, nessa terra 100 vezes tanto, e no futuro a eternidade comigo. Tá bom ou quer mais? Tá bom ou quer mais? Mas por incrível que pareça, tem momentos das nossas vidas que nós enjoamos de tudo isso. Enjoamos das bênçãos, das promessas, da casa do Senhor, das coisas de Deus, a gente enjoa. Mas ele, como profeta Oséias, continua procurando a sua esposa. Onde é que está minha esposa? Me falaram que ela está em tal lugar. E ele correndo e procurando a sua esposa, até achá-la numa praça pública destruída, mas ele resgatou. É isso que o Senhor faz comigo e com você. É isso que Deus faz comigo e com você. Nós vamos para o mundo, ou mesmo aqui dentro da igreja, sem ir para o mundo, a gente se esfria, fica revoltado com a igreja, fica revoltado com o irmão fulano, com a irmã ciclana, com o departamento X, com o departamento Y, se isola em casa, e você está lá sendo destruído. Mas o Senhor continua insistindo. Você é meu, eu te comprei com um preço de resgate, com sangue. E o Senhor Jesus continua ainda hoje, comigo e com você, insistindo para nós permanecermos na sua casa. Ele insiste comigo diariamente, ele insiste com você diariamente. Ele não chega aqui e diz: olha, você já é pastor, você estuda a Bíblia, está resolvido. Não, ele sabe da nossa carnalidade. Ele sabe quanto o diabo nos ataca. Ele sabe o quanto o mundo te cerca para destruir você, o seu lar, a sua casa, a sua família. E esse amor de Deus, ele insiste e diz: eu te chamei, eu te escolhi, a minha casa é a sua casa. Olha, ele vai mais longe: o meu trono é o seu trono, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os seus fiéis sentarão com ele no trono para julgar as nações. As promessas do Senhor está reservado para nós. A eternidade está reservado para nós. Por causa desse tamanho amor. O amor de um marido
desenfreado na paixão, que é capaz de buscar, mesmo que a sua esposa fritou o seu nome, destruiu a sua família, mas ele é capaz de esquecer tudo isso por amor e resgatar a sua esposa e dar de novo o seu nome, dar de novo a casa, a família e dizer: vamos juntos, essa aliança que foi nos dada é minha e sua, vamos juntos. É esse o amor do nosso Senhor Jesus por você e por mim. Por você e por mim. Adolescente, por você. Nós temos hoje adolescentes suicidando, adolescente passando corte nos braços. Lembre-se, o amor de Deus por você é inacreditável. É maior do que um homem apaixonado, traído, que vai atrás da sua esposa. Todas as vezes que você pensar uma besteira, lembre desse amor. Lembre da história de Oséias. Lembre de que Gomer fez com o profeta. Mas assim mesmo o profeta foi lá resgatá-la. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Por isso que eu digo a você, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, não é porque eu me sinto um santo, é o contrário. É o contrário. É porque cada dia que eu olho para mim, eu me vejo mais miserável pecador. E eu me encontro só na palavra e na oração com esse Deus maravilhoso. E as raivas que eu passo no meu Deus, e as vergonhas que eu passo no meu Deus, eu fico buscando na oração, na leitura da palavra, para Ele ter misericórdia. Porque esse Deus, irmãos, Ele é inacreditável. Se eu fosse no lugar dele, eu já tinha me dado um chute tão grande. Some, desgraça, da minha vida. Mas Ele continua insistindo comigo e com você. Ele vai abrir portas para você. Ele vai renovar o seu ministério. Ele vai restaurar a chamada que Ele tem com você. Ele vai derrubar gigantes para você passar. Ele vai abrir portas para você triunfar. Ele vai derrubar muralhas para você vencer. Esse é o Deus de Oséias. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da Bíblia. É o meu Deus, é o seu Deus. Fiquemos de pé.